Isso não aconteceria se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia. Ops, desenho errado. Você está ouvindo FGCast aqui pelo portal Filmes e Games. Fala galera, Mal Franco falando aqui. Os peitos da Lara Croft transformaram um brinquedo de criança num passatempo pra toda a família. Isso aí se chama adolescência, Maurício. Não, porque eu tinha 20 anos. Ai, cara. Fala, gente, aqui é Leandro Valina. Eu perdi um vício que era soprar cartucho, ganhei outro que é limpar CD na camiseta, cara. Quem nunca fez isso, que eu tirei a primeira... Até hoje, cara, com o PlayStation 3, acabo de abrir o pó do Blu-ray e não consigo segurar, dou aquela passadinha de leve na camiseta. Ainda mais que eu sou gordinho, né? Aquela barriguinha saliente, dá aquela limpada no DVD, cara. Luke falando, com muito orgulho, PlayStation foi meu primeiro videogame. Cara de 30 anos falando muita isso coisa. É foda, hein, cara. Olha só, eu deixei de ir pro balado por causa disso, hein? Putz, Parabéns. Aqui é Guilherme Vitoriano e se você vê um palhaço pilotando um carrinho de sorvete, corre. Sensacional. Bom galera, então hoje no FGCast número 5 nós vamos falar sobre o PlayStation 1, ou PS1 como ficou conhecido. Esse videogame que marcou a infância de tanta gente. Mas antes, vamos para a sessão de e-mails e comentários. You got mail. I got mail. Mail, motherfucker! Bom, Lê, vamos então aqui fazer uma rápida sessão aqui de leitura de comentários, e-mails, esse tipo de coisa aí do pessoal que ouviu os outros podcasts. Como é a nossa primeira vez, a gente vai ler os comentários dos primeiros 4 casts que a gente fez, tudo bem? E-mails ainda não temos nenhum porque nós não passamos e-mail, né, Mal? Exatamente. Qual que é o e-mail para quem quiser mandar comentários, sugestões, dar bronca na gente? Qual que é o e-mail? É só mandar fgcast@filmesegames.com.br fgcast@filmesegames.com.br ou deixa lá no comentário do próprio post mesmo do se você baixou o podcast. E quem quiser mandar alguma coisa na nossa página do Facebook, qual que é o endereço, Léo? facebook.filmesegames.com Não. facebook.com/filmesegames. É isso aí. E dá uma curtida lá e comenta lá também, né? Exatamente. Quem quiser seguir a gente no Twitter, como é que faz, gente? @filmesegames. Exatamente. Lá também pode deixar os recadinhos pra gente que a gente vai tentar ler. Segue a gente e pega as novidades por lá também. É isso aí, né? Então vamos lá. Como estão os comentários aí nos nossos primeiros casts? Bom, vamos pegar o primeiro podcast que foi o Alienígenas no Cinema. Muito bom, falamos de muito filme. O primeiro comentário aqui do Vitor Augusto. Ele falou o seguinte: muito bom, o áudio ficou ruim e não dava para ouvir bem em algumas partes, mas o podcast ficou sensacional. A parte do áudio ruim eu assumo a culpa totalmente. A gente ainda está aprendendo, né? Na verdade, esse foi o primeiro. Então realmente a parte técnica ainda tem muito que melhorar e nesse primeiro a gente apanhou um pouquinho. Exatamente. Mas eu acho que valeu a pena, né? Pelo jeito ele gostou mesmo assim. Obrigado, Vitor. Valeu. Foi legal, cara. Teve um cara aqui que ele mandou de Seul, Coreia. É o Kaiser Soldier. Kaiser, alguma coisa assim. Eu lembrei daquele Kaiser Soze do filme Os Suspeitos. É o Suspeito? Não faço ideia que porra é essa. Mas cara, esse filme é sensacional, cara.
Coisas... Ele colocou aqui, opa, bora ver o que é isso aqui. Thanks from Seul, Coreia. Bora ver. Bom, Chef Unley. bom, o cara devia estar lá na Coreia, morrendo de sono, fazendo sei lá o que, escreveu qualquer coisa antes de baixar. Entrou no Google por acaso e encontrou a gente. Nosso primeiro podcast. Eu espero que ele tenha curtido, se é que ele se der o trabalho de ouvir. É isso aí. Exatamente. Depois teve o FGCast 2, o terror nos games, onde a gente falou de uma porrada de de jogo, né? De terror. Uhum. E daí tivemos o primeiro comentário, a Li, apenas Li. Não é Li, eu não tô lendo, eu tô lendo, mas o da pessoa é Li. Certo, e é o Li ou Ali, o que você acha? Então, rapaz, eu chuto Li, cara, tá com uma cara de Ali, cara. Eu acho que é Ali, porque tem uma tal de Li que também curte o nosso Facebook. Então beleza, a gente vai chamar ela de Li, e se for ele, eu sinto muito, Li. Desculpa aí. É, Li, um abraço. A gente leu, eu li, ficou assim mesmo. Isso, e Lee diz o seguinte: mas alguém além de mim não conseguiu jogar muito bem Amnésia? Medo. O podcast ficou mó show mal, mas eu quero mais. Cheio de carinhos, rostinhos. Deve ser mulher, porque o homem é muito viado por causa dessa coisinha toda aqui, cara. Não pode. Ô Li, obrigado pela que você curtiu, você quer mais, já teve mais, tá? Esse foi o segundo, a gente já tá... Esse aqui tá sendo o nosso podcast número 5, então tem bastante coisa pra você ouvir já. E teve o pessoal do Telhacast também, cara, que é um podcast muito legal aí, que é parceiro nosso, recomendo vocês ouvirem também. E eles falaram o seguinte: todos esses jogos na lista, que foi a lista que nós fizemos, né? Sim. São feitos para dar medo. Logo não dá medo pra mim. Agora, quando você joga Far Cry, achando que é só ação e explosão, e você abre uma porta e surge um monstro que quase faz você ter uma parada cardíaca. Isso eu chamo de jogo de terror. Você não está preparado. Deixa eu ver se eu entendi. O nosso amigo do Telhacast acha que jogo feito pra dar medo não dá medo. É que nem se você alugar um... Ele tem que ter um fator de surpresa, é isso que ele tá querendo dizer. Você vai pegar um filme de medo e você não vai ter medo porque você já tá preparado, você já se prepara, né? Você já se trava, né, cara? Entendi, ele já dá uma trancada antes de começar a jogar e não toma um susto. Deveria... E eu baixei esses dias Far Cry 2 aí pela PSN Plus de grátis. Né? E tô jogando até agora, mas não tive medo não, cara. Talvez você não chegou na porta, que deve ser o único susto a do porta jogo. Dele. Ele falou que pelo jeito aqui é 1, eu tô jogando 2, mas é um FPS, é mais legal. É isso aí. Chico Tripa também comentou aqui. Chico Tripa, muito bem. Estamos bem, como credibilidade dos nossos leitores. É isso aí. Chico Tripa. Ele colocou aqui: fato, Fear 2 e 3, esses dão medo. Cold Fear, Doom 3 são muito bons. Mas na minha opinião, o melhor game de horror de todos os tempos é Silent Hill. Sou fã de carteirinha, joguei os melhores, e o primeiro do PS1 e o 3 do PS2 são excelentes. Está na guarda do lançamento do Silent Hill Downpour. Muito bom esse podcast. Ele gostou também. Ótimo, ele gostou. Realmente Silent Hill é um dos clássicos, então se não for o melhor de todos os tempos. Eu deixei claro no cast que o meu pior que eu sinto é o Fatal Frame. Mas Silent Hill tá logo ali, cara. Assustador mesmo. E vamos ver se dá um for aí sair, ver se é bom mesmo. É. O Ricardo Cruzmith, Cruz com MT, Cruzmith, ele mente, Cruzmith. Ele coloca assim: faltando Dead Island. Mas nós falamos no finalzinho, cara. Falou de Dead Island, Ricardo. Acho que você dormiu no meio do cast. Então, comentou antes de terminar de ouvir ou pegou no som. Exatamente, mas comentamos. Não vale falar muito, mas a gente citou assim, ele foi citado. Alexandre Costas. Penumbra? Eu nunca vi. E o Call of Cthulhu? Esse eu já ouvi, mas não joguei. E o Call of Cthulhu, o Guilherme falou, se eu não me engano. Não sei se é Chulo ou Chuchulo, mas Chuchulo. É isso mesmo. Ele comentou de alguns jogos que faltaram, claro, né? Não tinha como a gente pegar todos, né? Penumbra, confesso que eu não conheço. Call of Cthulhu comentado. Undying. Esse aí. Ele gostou bastante. Podcast, mandou aqui. Parabéns. Bom, mais um. E tem um cara aqui, o Alexandre Barbosa, que falou: quais são as músicas que rolam no FGCast 2? Eu até respondi na hora que você, Maurício, ia mandar pra ele, mas você não mandou. Verdade, Alexandre, eu não tenho o nome das músicas aqui de cabeça, mas eu vou ver se eu respondo o seu comentário lá no post com a lista das músicas em breve, tá? São as do game, né? Eu preciso lembrar, porque eu fui pegando na internet, colocando, não sei se eu tenho ainda elas aqui, mas eu descubro e respondo pra você. A Renata também falou que fora antes foram citados, mas temos Alone in the Dark 2 e 3 e Fantasmagoria, que ela
Apesar de lixo, ela gostou. Apesar de lixo, ela gostou. E ela... Ela gostou do nosso podcast, então eu não sei se ela eu amou o considero podcast. isso um elogio ou se é um lixo, né? Ela gosta de lixo. Tem o John Longini, que ele pergunta assim, esse Luke mora onde? John Longini é nome de ator de filme pornô, não é? Que é longo. É, John Longini, olha só, filme pornô italiano. Ele falou assim, a voz parece pra caramba de um cara aqui de Montes Claros, Minas Gerais. Não, John, não. Não, O Luke não é de Montes Claros, ele é aqui de São Paulo. Agora, você gostou da voz dele, manda um e-mail aí, cara. Exatamente. Daí coloquei, gostei do podcast, até conversei aqui sozinho. Você tem um problema de conversar sozinho, então procura um médico, cara. Eu também falo sozinho quando tô ouvindo o podcast. É muito bom, cara. Quem não fala, a gente conversa com a galera, né? Isso aí. E esse aqui tem um último aqui, que é o Amigo da Ganja. Só a galera do... Só os caras, né? Meu Deus, amigo Ele da colocou... ganja. Eu queria saber o que é uma ganja, mas... Então, cara. Ele falou que ficou muito bom, cara. Cada FGCast que sai fica melhor. Esse era o segundo, né? Que o primeiro áudio ficou muito ruim, o segundo ficou melhor. Ele não deixa de falar a verdade. Eu espero que ele continue com essa impressão agora que a gente já tá no número 5, né? Então. Parabéns que venham mais. Estão vindo mais, cara. Isso aí. E depois fomos pro podcast FGCast 3 do Brinquedo Assassino. Esse foi o que eu mais gostei. Esse foi em duas partes, né? O 3 e o 4, né? Foi em duas partes. E aqui a gente teve só o comentário do Júlio César, que ele colocou muito bom. E ficou bom mesmo, cara. Esse podcast. Comentário profundo do Júlio César. Falou tudo aqui. O Júlio César ele sempre curte a nossa fanpage. Né? Um cara que tá presente direto aí. Legal. E é isso aí, cara. Vamos ver se os próximos ficam ainda melhores que esses e... Exatamente. Bora pro cast. Bora pro cast, mal. Um abraço. Bom, galera, então hoje a gente vai falar aqui no FGCast número 5 sobre PlayStation 1, videogame que marcou a infância ou a adolescência ou até já depois de adulto, muita gente aqui, né? Exatamente, cara. Então vamos lá, vamos começar falando um pouco da história, né? Como surgiu esse videogame aí, quem tem alguma informação a respeito? Bom, pelo que eu me lembre, são games pro Game Power. Saiu o Sega CD, que a Sega lançou, né? Que acoplava no Mega Drive. E da Nintendo queria um parceiro pra colocar também o CD no Super NES, o bom e velho Super NES. E ela tava já com um projeto junto com a nossa querida Sony, cara, pra lançar esse esquema. Isso em 1990, né? Ah, bolinhas, é isso. Época de ouro do Super NES, 16 bits, Drive. né? Exatamente, ele tava dando upgrade, né? Exatamente. Nos consoles. Aqui no Brasil tava chegando ainda, né? Exatamente, a Tectoy entrando, a Nintendo tava aqui também, através da Estrela, né? E daí, mas isso lá fora, a Nintendo tava junto com a Sony negociando. Não me lembro por que cargas d'água não deu certo o negócio. Eu sei que a Sony foi pra um lado e falou, não, então deixa aqui, não quero mais brincar com vocês. Eu vou fazer meu próprio videogame. Eu sei por que não deu certo o negócio, Piano. Por que não deu certo? A minha memória chama Wikipedia. É o seguinte. Opa, essa é boa. Tá vendo? A Sony, ela tinha desenvolvido para o Super Nintendo o módulo de áudio deles, né? Então por isso que a Nintendo convidou eles. Só que eles fizeram um contrato em que todo o licenciamento de todos os jogos desenvolvidos em CD, que seria a nova tendência, né? Seriam feitos pela Sony. A Nintendo não aceitou de jeito nenhum e por isso não deu certo o contrato, entendeu? Aí a Sony aproveitou que já tinha investido muita pesquisa em cima do negócio, né? Ainda assim, isso aí foi em 91, eles ainda trabalharam mais 3 anos no negócio, até 1994, e aí sim eles lançaram no Japão o PlayStation, que aliás era o mesmo nome que eles pretendiam colocar na peça extra do Super NES, né? Porque era uma peça... Lembro que antigamente era isso, cara. Você comprava um videogame, sempre tinha uma tampinha embaixo, né? Os caras já pensavam isso. Um slot, né? Um slot. Ninguém sabia pra que servia. Pra que servia, exatamente. cara. Então ninguém... Exatamente. Você abria e falou, pô, pra que servia? Ou seja, os fabricantes já deixavam... Uma porta de entrada. Uma porta de entrada, se daqui a 5 anos vir alguma coisa, né?
Exatamente. O PlayStation 3, o máximo que tem, acho que é entrada USB, né, cara? USB, mas USB hoje é padrão, vai servir pra tudo. Não, então. Mas é que tá, a Sony ela tinha feito, eu lembro que saiu fotos na época, cara, e ficava o Super Nintendo em cima e um aparelho de DVD embaixo, né, cara? Então os caras mudaram totalmente o projeto, né, cara? Os caras eles deviam ter adaptado ao processador do Super Nintendo e fizeram o processador deles mesmo, alguma coisa assim, cara. Mas o estranho é que mesmo da Nintendo ter feito isso, querendo mexer com CD e tudo, quando lançou a outra geração, continuou com fita, né? Que a Nintendo, né? A Nintendo. A Nintendo continuou com fita. Nintendo 64, você tá falando. O GameCube já foi em CD, né? Isso, era um mini CD. Era o mini CD, exatamente. Só que nesse ponto a Sony já tinha lançado o Play 2 em DVD, que só o Wii foi lançado DVD e aí a Sony lançou o Blu-ray. Então, na mídia a Sony tá sempre um pouco acima e ela acabou ditando o Blu-ray, né? Porque teve a briga das mídias de alta HD, definição. DVD, Blu-ray. Isso, e aí a Sony, acredito que por causa do PlayStation, puxou que a mídia mais popular fosse o Blu-ray. A Sega foi a pioneira, que ela foi a primeira a colocar CD, né? Jogo em CD. Verdade. Engano, né? Teve acho que o 3DO também, que não sei se saiu também um pouco antes também. Fracasso aquele 3DO. Eu não sei, mas eu acho que o PlayStation, quando ele apareceu, ele tinha uma coisa que era diferente dos demais. Pirataria. Não, nós vamos chegar lá. Eu acho que a gente merece um destaque. Não, um tema próprio dentro da nossa conversa, mas o que chamava muita atenção no PlayStation pra mim eu não sei se a tecnologia de compactação que começou a ter fotos, filmes e voz começou a ficar uma coisa natural. Sim. Não aquela coisa digitalizada e forçada que todos os outros games de cartucho tinham. Sim, aí Lucas, é só uma questão de espaço de armazenamento mesmo. O CD tem 700 megas para armazenar. Cabe muito mais coisa que um cartucho. Porra, eu lembro que o Strider que eu comprei do Mega Drive vinha assim, 8 megas. Eu falava, nossa, cara, Até então eu acho que o jogo mais, assim, carregado que tinha era o Star Fox. Que era em 3D, vocês lembram desse jogo, não? Isso. Ele era em 3D e eram os gráficos sensacionais, bem parecidos com os primeiros jogos de PlayStation. Só que aquilo, para um cartucho, ele requeria uma tecnologia muito cara. Então o cartucho do Star Fox era muito mais caro de ser produzido. Um chip adicional, acho. Isso, e com isso eles tinham um lucro muito menor na venda dos jogos, entendeu? Ou teriam que cobrar muito caro. Então o CD trouxe essa facilidade de caber 700 megas. Eu acho que o jogo com mais mega foi Street Fighter, que eu acho que tinha 32 mega, alguma coisa assim, cara. Quando lançou. Eu sei que o jogo que eu saiba que começou com esse negócio de 3D, porque esses gráficos em 3D ocupam muito mais espaço, né, do que o gráfico flat. Né? Foi Star Fox. Foi Star Fox, exatamente. Aí quando veio o PlayStation, todos os jogos tinham isso. E mais as cutscenes em vídeo, né? Poderiam fazer coisas muito melhores. Exatamente. O vídeo foi o que mais impressionou, porque era um vídeo como a gente via em computador, né? Num CD-ROM de computador, igualzinho sem... antigamente era assim... O cara falou não sei o que, né? Era isso mesmo. A gente começou a entender exatamente ter voz e cutscenes e enredo, né? Porque o enredo até então era muito simples. Mas quando foi lançado o Sega CD, o diferencial que os caras usavam de vendas era isso. Eles tinham os dois jogos lá. Um que o cara andava numa navezinha que era no esgoto, alguma coisa assim, que era filme, cara. Então a principal propaganda do Sega CD era isso. Não, agora você vai ter um jogo que você vai comandar um ator, não sei o quê, e outro era de Guerra nas Estrelas, alguma coisa assim. Entendeu? E de repente o PlayStation veio com não, isso é normal, cara, isso é a rotina da casa. Exatamente. O que eu lembro muito, cara, acho que foi em 95, quando saiu nos Estados Unidos o PlayStation, teve a revista, acho que foi a Ação Games ou a Super Game Power, não sei, que colocou uma imagem do jogo Road Rash na capa, falando, os jogos de videogame vão ter esses gráficos. Mas na verdade... Era uma foto da cutscene. Era uma foto de uma cutscene. E essa foto era do mesmo jogo do 3DO, cara. Lembra que esse Road Rash saiu como se fosse pro 3DO também, cara. Cara, eu lembro que essa capa dessa revista me deixou, assim, primeiro incrédulo, porque eu falava, absurdo, imagina que um jogo vai ter um gráfico desse, né? Que era uma coisa totalmente fora do comum. Tanto que não tinha no jogo, né? Isso era cutscene, aí que tava perdido. A famosa mentirinha da capa, né? A mentirinha, mas me deixou maluco, cara. Eu fiquei, acho que 1 ou 2 anos esperando pra ter um PlayStation, pra poder ver um PlayStation. E eu não tinha visto isso ainda, cara. A primeira vez que eu vi foi numa loja, no shopping, e tava justamente o Road Rash. Aí eu reconheci essas imagens, cara. E o Road Rash, cara, foi assim...
entre uma corrida e outra, né? O Road Rash era um jogo clássico do Mega Drive, né? Sim, jogava muito, hein, mano? Muito. O do PlayStation não mudava muito, só um pouco mais os gráficos, um pouco mais em 3D e tal, mas entre uma corrida e outra tinha os filminhos engraçadinhos, né? Isso. E sempre acontecia uma coisa com o motoqueiro e era muito engraçado, cara, e era filme em vídeo mesmo. Então, ali deixou claro que o negócio era diferente mesmo. E enterrou de vez o meu Mega Drive e o meu Super Nintendo da época, cara. Você lembra quando você comprou? Não, mas deve ter sido 96 ou 97, uns 2, 3 anos depois de sair nos Estados Unidos. Porque as coisas demoravam pra chegar aqui, né? Eu assim, o que aconteceu comigo... No chão ali, não sei o que, cara, eu comprei, eu lembro perfeitamente do dia. Eu comprei meu PlayStation usado numa locadora. Pode crer. E veio um único jogo que era Need for Speed 2. Cara, exatamente. Isso tinha uma Ferrari amarela na apresentação, era uma coisa de louco. Eu ficava vendo a abertura do jogo, punha de novo. Corsa, não tinha um Corsa na abertura, cara? Ela passava por um Corsa a milhão, né, cara? Cara, quando eu vi aquilo, a abertura, era um filme, né, cara? Você viu um Corsa andando na estrada, assim, cheio de árvores, né? De repente uma Ferrari passando, falei, puta, cara, que isso, cara? Que jogo é isso, cara? Tá acostumado com o OutRun, né, cara? Porra, então você imagina, né, cara? Nossa, mas foi foda, cara. Daí logo em seguida já fui atrás também, pra pegar o meu também. Usado também, né? Mas com uns 15 jogos de brinde, né? Pô, vocês querem falar um pouco da pirataria do negócio ou não? Ou a gente vai fingir que ninguém aqui tinha jogo pirata? Não, então... Eu acho que é uma coisa que teve uma mudança de mentalidade forçada, mas... infelizmente tinha que acontecer, né? Teve que criar uma tecnologia para que a gente largasse esse vício que é a pirataria. Hoje tenho orgulho de falar que eu sou um homem livre de piratarias na minha vida. Mas na época, né, cara, eu lembro que a gente, pra comprar um cartucho de Super Nintendo, já tinha pirata também. Não, mas tinha. Só coisa. Que era 40, 50 reais. Né? Se fosse aqueles cartuchos que vinha com memória, que tinha alguns cartuchos que tinha o save game, né? Não tinha, Super Mario pirata não tinha memória. O pirata ou vinha 100 ou você pagava muito mais caro, era 80 reais, era uma coisa cara. Não, mas é que tá. De repente joguinhos por 10 reais, cara, era uma loucura esse PlayStation. Sim, mas demais. A pirataria sempre teve, cara. Eu tenho um monte de cartucho aqui do Nintendinho 8 bits e eu comprava piratas sem saber. Na época você não tinha, tinha lá, sei lá, meus 10, 12 anos e comprava. Não tinha essa consciência do pirata. O Mega Drive é uma coisa, tanto que os caras falavam, eles ensinavam em revistas como você reconhecer um cartucho original de Mega, ou Super Nintendo e reconhecer um cartucho pirata. Porque a gente não tinha essa ideia, né? A questão dos pinos do cartucho. Os pinos, exatamente, o lambel com a capa, tudo mais, né, cara? Já com o PlayStation, a galera já tava meio que sabendo que era pirata. Claro, aí era escancarado, né? Vinha um joguinho dentro, um CD dentro de um saquinho, ou vinha uma caixa, né? Era completamente diferente, uma caixa com manual e um saquinho com Mas CD. É que eu falo, eu não sei, mas eu acho que os jogos da CCE, pra Nintendinho, que era vendido em lojas, pra mim, de certa forma, aquilo era uma coisa pirata também, né, cara? Como assim? CCE é pirata? CCE é lixo, mas pirata... Ó, um anunciante indo embora, mas, pô... CE nunca foi grande coisa, mas eu não lembro de parecer pirata, cara. Não era pirata, não. Eles tinham direito. Eles tinham os direitos. Pelo direito. Porque você tinha na época a Estrela, que acho que a Electronic... Não lembro qual que era o nome que a Nintendo tava aqui. E você tinha uma porrada de gente fazendo jogo de Nintendinho e vendendo, né? Até aqueles que vinham de 50 jogos em um, não sei o quê. Nossa. Eu lembro que depois de um tempo eu deixei de comprar CD, deixei de pagar 10 reais no pirata e comecei a gravar meus próprios CDs aqui em casa. Quando saiu o gravador de CD, né? Puta, e era uns tutorial, né? E não era esse negócio de torrent que é essa festa hoje, não. Você tinha... O Lucas fez muito isso junto comigo. Diz aí, Lucas, você deve lembrar. Nego. Tinha uns sites que você tinha que compartilhar, você tinha um status, você tinha que fazer um upload de tantos megas pra poder baixar tantos megas, então... Mirk? Não era Mirk, cara, eu não lembro como era é que é. Mirk. Bom, eu lembro que era muito difícil conseguir. Aí quando baixava mais ou menos um jogo por semana, cara. Quando a gente conseguia um jogo novo, era uma alegria. E baixava sem saber do que era. Tem um nome aqui que eu não conheço, baixo, grava o CD. Praticamente não tinha YouTube, praticamente, né? Exatamente, a gente não tinha muitas informações sobre o jogo. Então primeiro baixava, gravava o CD, depois ia ver se o jogo era bom ou não.
Descobri muita coisa boa sim, mas também vi muito lixo, né, cara? Sim. Mas eu acho que um dos motivos da pirataria hoje em dia tá acabando, eu acho que são dois, cara. Primeiro pela tecnologia, entendeu? O Xbox, o PlayStation 3, você vê jogos aí que os caras já não conseguem. Para um cara rodar um Gears of War 3, ele tem que redesbloquear outra vez o Xbox dele. O PlayStation 3 já tá difícil, o cara se entrar na rede, ele cai, não consegue pegar basicamente jogo. só a tecnologia. Você vai falar que é conscientização, é 1%. Não é conscientização não, cara. Eu acho que é o seguinte, boa parte do pessoal que pegou, que tá migrando porque tá com o PlayStation 3, já tá no mercado de trabalho, cara. Então, é claro que alguns, não, tudo bem, o pessoal, tem muita gente começando com... Quem tá com 10, 12, 15 anos, sei lá, até 18 anos pegando o PlayStation 3 ou Xbox, entendeu? Até não liga muito pra isso. Eu entendi onde você quer chegar. É um pouco do que eu falei na abertura, né? Que a Lara Croft mudou isso. O que acontece é que naquela época o videogame era nosso. Os nossos pais não tinham o menor interesse. Quer dizer, meu pai jogava Pac-Man comigo no Atari, mas é completamente diferente de hoje em dia. Naquela época você ganhava um jogo de Natal ou de Dia das Crianças. Exatamente, né, porque era uma coisa pro moleque, pra criança. Hoje em dia não, hoje em dia os pais querem ter os jogos e os filhos vão no embalo. Hoje em dia, em vez de a gente ir numa balada e gastar sei lá, uns 90, 100 pau, que o pessoal gasta até mais que isso, né? Em boteco, em barzinho, não sei o quê. São Paulo, muito mais. Exatamente, em vez de ser numa balada, cara, você fala, não vou porque eu vou comprar um game aqui que tá em promoção. A Ubisoft está lançando aí o Assassin's Creed a R$99, eu ia numa balada que ia pagar 50 pra entrar aí, mais bebida, dá 100 pau. Exatamente, hoje em dia os videogames são pra todos, né? Não é só pro filho, é pro pai também. Eles continuam caros, entendeu? Mas é que eu falo, o pessoal que tem uma boa parte, eu acho que 50% dos jogadores já estão, não são que são velhos, mas estão lá dos seus 20 e poucos anos, entendeu? E já estão no mercado de trabalho. E os caras já estão escolhendo onde gastar o dinheiro. Eu vi uma pesquisa em algum lugar que a idade média dos gamers nos Estados Unidos, tá? Que essas pesquisas são mais feitas lá. É de 35 anos, cara. Essa é a idade média. Considerando a quantidade de criança que joga... Eu respondi essa pesquisa, tá vendo? Tá vendo? Você caiu em cidade. A quantidade de pessoas que joga tem muita criança. Então, pra idade média ser essa, tem muito 40, 50 jogando, cara. Sim, o pessoal começou com o Atari, né? Exatamente. A gente começou com o Atari com 7, 8 anos... Se fosse fazer a somatória das gerações aí, é mais ou menos isso, cara. Exatamente. Então, mas somos todos contra a pirataria hoje, ninguém mais usa pirataria, estamos todos no jogo original. Exatamente. Vamos ver se um dia quebram esse bloqueio do Play 3 e a gente volta, né? Não, mas se você tá pirataria nessa época, eu digo que eu nunca vi um jogo original de Play 1. Nunca. Peraí. Boa pergunta, hein? Cara, eu acho que o primeiro jogo original que eu tive foi de Play 2 mesmo, cara. Acho que eu não tive de Play 1, não. Eu só tive um jogo. Mas tinha locadoras. Eu cheguei a alugar jogo de Play 1, sim. Eu cheguei a alugar. De Play 2 eu também nunca vi um jogo original, cara. Não, eu só tive um de Play 2. Eu só tive um que veio, que era o que veio, eu comprei o PlayStation 2 com Gran Turismo. E daí foi o único jogo que a caixa era vermelha. E foi o único jogo original que eu tive, cara. Eu lembro disso porque o meu não era desbloqueado, eu fiquei um tempão jogando só isso, emprestado do Pedro. Como sempre, nunca me devolve os games, né? Bom, deve estar na sua casa ainda hoje, mas... Deixa eu falar alguns números do Play 1 que eu peguei aqui, cara, já pra quem gosta de números. Eles venderam 100 milhões de unidades do console. Pra vocês terem uma ideia de quanto é isso, cara, o Super NES, que era o maior sucesso até então, vendeu 50 milhões. Foi o dobro do Super NES. Lixo. O Mega Drive tinha vendido 29 milhões no mundo todo. O Mega Drive Eles é só pros bons, simplesmente triplicaram isso, cara. Eu sou ceguista, o Mega Drive é só pros bons. Outra grande vantagem que tinha no Play 1, cara, que foi novidade pra gente também, foi aquele Memory Card, cara. O Memory Card. O Memory Card foi uma salvação, né, cara? Ele tinha, acho que 128 KB, era você quando ia gravar um joguinho, cara, apareciam uns iconezinhos e ia ocupando os slots, assim, né? E uma coisa que era muito boa era você poder, por exemplo, ir na casa de um amigo, você não precisava levar um videogame, né? Você usava só o memory card e só o memory card. E você podia... velha piada estúpida, Jesus não salva, o memory card salva. E o memory card tinha 2 slots, então você podia copiar o seu save game pro memory card de outra pessoa, né? Isso aí ajudou bastante também. E eu lembro que a primeira vez, antigamente,
faltava espaço nesse memory card, né, cara, de 128K. Tinha que ficar apagando, cara. Tinha que ficar apagando, cara. Você ficava vendo os GIFs animados, né, cara? Lembra? Isso, tinha os GIFzinhos, né, cara? Aí você comprava um jogo, ele ocupava um slot. Aí a primeira vez, depois os jogos começaram a ampliar, cara. Eu acho que foi o Resident Evil que ocupava 3, 4 slots, cara. Dava um maior desespero aquilo. Tipo, eu tinha um memory card que ele tinha um botãozinho que tinha 8 canais. Então cada vez que você mudava, ele tirava, eram 15 slots, eu acho. Cada vez que mudava, ele tinha mais 15. Esse já devia ser tecnologia chinesa, né? Não era original, senão. Sim, era piratado. E ele era conhecido por não funcionar. Depois de um tempo ele dava pau e você perdia tudo. Um abraço. Normal. Um abraço. Eu lembro que pra gravar um jogo você tinha que ficar escolhendo qual que você apagava, né, cara? E você tinha que abrir mão de um pra gravar outro, cara. Era mó. Eu já tive uns 3 ou 4 memory cards e, putz, cara, fazia confusão danada, cara. E era caro, né? Porque esse aí eu comprava original, não tinha conhecimento de pirateria. Não, era pirata. Eu já cheguei a pegar. Também. Eu cheguei a pegar memory card. Esses daí de vários lotes era pirata, cara. Pegava por 10, 15 reais. Não lembro disso não. Eu lembro que eu tinha um só e sofria com ele, viu? Você não foi no camelô do outro lado lá da rua, mano. Bom, vamos partir pra falar dos jogos que marcaram a nossa vida ou vocês querem dar outra coisinha, o joystick, né, cara? Um bom diferencial, uma evolução, acho que foi o controle, cara. O que tem de evolução, né? O que você achou de evolução? Convenhamos, o controle do Nintendo 64 era muito mais style, cara. Muito mais. Olha, um boomerang, né? Era grande, né, cara? Tinha um... Parecia uma coisa quadrada do Play. Um controle inventado em 1990 que em 21 anos não mudou o desenho, mal. Exatamente. É revolucionário. É revolucionário. Ele é bom. Que foi igual. Ele é bom, ele criou, tá acostumado hoje em dia, né, cara? Encaixa na mão perfeitamente, né? Não sei se é de tanto jogar, nossa mão tá deformada pra encaixar o controle. Mas hoje... eu joguei do meu cunhado, o PH aqui do nosso site também. Eu jogo de vez em quando no Xbox dele, cara. É muito estranho aquele controle, cara. É muito estranho, bicho. É verdade. Tá jogando Xbox dia desses é estranho. Costume, né, gente? Quem joga Xbox fala a mesma coisa, né, cara? Que o Play é estranho. Mas é isso como o Crux falou, é isso, né, cara? 20 anos o mesmo joystick. Mas visualmente, a primeira vez saiu, né? Aquele joystick cinza. A primeira vez deu medo, né? Uma porra de botão. Não, L1, mas L2. na época eu já achava o joystick do Nintendo 64 muito mais bonito. Parecia ser muito mais avançado, entendeu? É o que o Lucas falou, o joystick não foi feito pra ser estiloso, ele foi feito pra ser prático, né? Então, funcional. Por isso que tá funcional até hoje, né? Ele não tinha o L1 e L2, né? Era só L1 e R1, né? Só tinha L1 e R1. Não tinha os R2 ainda. Isso apareceu no Play 2. Só no Play 2, verdade. E também não tinha vibração, né? Tinha. No 1 já tinha? Play 1? Eu não lembro, cara. Não, já tinha porque a Resident Evil acho que foi lançado duas versões, cara. Uma porque a antiga que não tinha por controle de vibração, e depois quando lançaram o controle, eles lançaram uma outra versão pro DualShock, cara. Não, peraí, vocês estão falando o seguinte. Quando saiu o Play 2, que aí, antigamente era só PlayStation. Quando saiu o Play 2, eles lançaram o PS1, né? Porque só faz sentido chamar de 1 a partir do momento que tem o 2, né? Sim. Aí eles lançaram uma versão um pouco mais nova, ele passou a ser menor. E eu acho que aí é que eles colocaram a tecnologia da vibração nesse joystick também, entendeu? Mas o originalzão mesmo não tinha não, cara. Não, o original não. O original ele não tinha, mas o original ele já tinha os dois botões superiores. Não tinha 4 em cima, tinha só 2. Não, tinha 4. O do meu colega era velhão, veio com e tinha L1, L2. Não, ele todas as tinha lembranças L1, que eu tenho. Ele tinha LR. Ele tinha LR. O Play 2 lançou L1 e L2. O Play 3 lançou o L3 e R3. Que é no analógico, né? Analógico. Então, eu também acho, Guilherme. Eu acho que só tinha 2 botões em cima assim, cara. Igual o velho joystick do Super Nintendo. L e R, só. LR. Bom, se a gente vai falando merda aqui, alguém vai deixar um comentário aí xingando a gente, falando que a gente não entende. Porque eu lembro do L1 e R1. L1, R1, L2 e R2 no Play 1. E eu lembro até do R3 e do L3 no Play 2. Na época que eu jogava GTA, que você buzinava apertando o R3 no San Andreas. Mas... aqui o meu professor Wikipedia tá dizendo aqui. Acordou o cara tarde, hein?
o joypad, né, o gamepad do PlayStation, ele é inspirado no Super NES que tinha um LR. O Guilherme tá certo. E ele já usou L1, L2 e R1, R2. Ah, tá vendo? Eu sabia que ele tava certo, cara. Eu tô aqui defendendo ele. Ou seja, foi revolucionário. E em 96 lançou o DualShock. Ou seja, pro Play 1 também já tinha o DualShock, já tinha Pro Play 1, certo? Pro Play 1 já tinha a vibração, sistema então, ROM. Mas que ano isso, Lucas? 96. Eu lembro que tinha uma versão que o meu, do Resident então, deve ter sido, Evil. como eu comprei usado, o meu deve ter sido dos originais, que eu não... Mas eu lembro que tinha a versão do Resident Evil sem o DualShock, sem tremer, e depois lançaram uma outra versão, mesmo jogo, só que ele fazia o joystick tremer, cara. Entendeu? E eu fui atrás dessa versão na época. Capaz. Certo. Bom, já que você falou do diferencial do joystick, você ainda tá falando de hardware, vamos falar do clássico problema de canhão desalinhado. Quem passou por isso? Caralho, eu já joguei o videogame. O meu de videogame, cara, teve um lado. tempo que só funcionava de lado, teve um tempo que só funcionava de ponta cabeça, cara. Tinha que pôr o CD e virar o bichinho de ponta cabeça pra jogar. E aí você mandava arrumar, os caras davam uma alinhada, nunca resolvia, cara. Aquilo era uma... Tinha que trocar o canhão, era um drama. Ainda bem que acabou. Mas no Play 2 também teve problema de canhão, né, cara? Hoje em dia, com o Play 3, não tem mais esse tipo de problema. Não tem ou não apareceu ainda, né? Gente, a gente só usava disco pirata, por isso também tem isso, é bem... Eu lembro, mas isso foi só no Play 2, cara, que eu comprava, chegou uma hora que eu comprava os DVDs, e eu tinha piratas, eu tinha que regravar eles em velocidade bem mais baixa pra o meu videogame conseguir ler. Senão ele ficava travando, cara. Mas isso no Play 2 já, né, cara? Bom, vamos falar um pouco dos jogos aqui, pessoal. Parte boa. Primeiro jogo que vocês tiveram, o meu foi o Need for Speed, que veio com o videogame, mas o primeiro jogo que realmente me encantou, assim, de ficar babando, foi Tomb Raider, cara, o primeiro, da Lara Croft. Primeira vez, cara, que eu vi aquela mulher completamente quadrada. Nossa. Já me encantou, cara. Que gráficos sensacionais, que mulher linda. Que quadrado maravilhoso. Era quase um Atari, né, cara? Exatamente. Ai, cara. E pra vocês, qual que foi? Cara, eu, se não me engano, eu comecei com Street Fighter, cara. Porque eu tava muito naquela coisa tinha acabado de sair do Mega Drive, né? Não, mas eu tinha acabado de ganhar já tinha, né, Lê? Já tinha no Play, no Super NES, já tinha no Mega Drive, não foi novidade. Mas, não foi novidade, mas pra mim o Street do Play, cara, puta, ele tinha mais personagens, era uma coisa bem mais... Era quase, no Mega Drive, Super Nintendo, você não jogava como no fliperama. Já no PlayStation era exatamente o game do fliperama, cara. Eu lembro que eu sou viciado em jogo de luta, cara. Ficava entre ele e o King of Fighters, cara. Nossa, pra mim era fantástico. Parava de gastar dinheiro em casa de fliperama, cara. Pra mim o PlayStation foi isso. Não vou mais gastar ficha em flipper, cara. Se for pro jogo de luta, o Mortal Kombat do Play foi muito mais style. Eu acho que fez muito mais sucesso, cara. Sim, também. Também peguei o Mortal Kombat com o Sub-Zero, que era só um jogo de ação, que era horrível também. Mas isso é mais pra frente, cara. E você, Lucas, diz aí. Eu sinceramente, eu não lembro qual foi o meu primeiro jogo. Como eu falei, quem comprou foi meu irmão. Ele trabalhava, eu não trabalhava. Então eu jogava o que ele comprava, né? Mas o primeiro que te marcou, Certamente o primeiro jogo que eu joguei foi de esporte, né? Que ele só jogava basquete e chato futebol. Pra caralho. Não, peraí. Eu lembro do primeiro jogo que me marcou. E sem dúvida nenhuma foi Medal of Honor, que foi um estilo aquele estilo, eu não lembro de ter jogado antes daquele jeito. Claro que eu vou falar, o Doom foi o primeiro FPS que teve, mas eu acho que do jeito que veio o Medal of Honor foi meio revolucionário, porque ele tinha um diferencial que nunca tinha visto, que era, por exemplo, headshot matava. Uhum. Não tinha antes, né? Coisas do tipo, dar um tiro na perna e o cara continua vindo. Sniper, né? Sniper e trocar arma e arma com precisões diferentes. Eu sou um cara que até hoje eu sou fã de FPS. Exatamente, eu sou um cara que não gosta de FPS, vocês sabem disso, já cansei de falar, já vou ganhar alguns haters a mais por conta disso, eu não suporto. Mas o Medal of Honor foi um jogo que eu joguei muito, cara. Joguei muito, fui assim, longe no jogo. Não terminei. E depois dele eu acho que eu nunca mais me dediquei mais que 2 horas a um FPS. Mas o Medal of Honor foi longe sim. Eu lembro disso. Eu acabei.
Tem uns 3 já. Eu sei disso, você me contou, foi quase um dia depois que você viu o jogo, você já veio contar que tinha acabado. Isso me deixou muito frustrado. E você, Guilherme, diz aí. Eu, como eu era muito moleque quando joguei Play 1 a primeira vez, o primeiro jogo que eu joguei, que eu tenho memória, é Spyro the Dragon. Sim. Legal. Eu tenho esse jogo no Play 3 hoje, cara, meus filhos jogam. Eu acho esse joguinho muito maneiro, até hoje, me mexe bota aqui pra jogar, porque ele era muito bem feito. Eu tava acostumado a jogar muito jogo plataforma no meu Super, né, Mario. Só quando parti pro Play, peguei logo esse jogo, me apaixonei pelo console, né? E o Spyro ele não tinha aquele negócio de ser side-scrolling, né? Você corria pra qualquer lado, né? Não vou dizer que era sandbox, mas você podia andar pra qualquer lado. Tinha uma hora que tinha um murozinho, um morro que você conseguia subir, mas... Você tinha uma variedade de missões pra escolher, porque tinha vários mundos, você decidia a ordem que você fazia eles, era bem mais abrangente do que as plataformas que a gente tinha, né? Com certeza. Outro clássico da época era o Crash, né? Que tentaram fazer um mascote da Sony, né? E todo mundo tinha seu mascote, né? O Mario, o Sonic, né? E eles tentaram fazer o Crash o mascote, só que ele não tem o carisma, cara, necessário. O Crash, na minha opinião, morreu no Play 1. No Play 2 não teve mais um jogo decente dele, né? Mas até hoje insistem em... Prometendo, né? Prometendo muito. Vai lançar pro Play 3 a animação. Então, o Play 1, como o Lucas falou, o Play 1 criou muitas e muitas séries, gêneros novos, né? O Survival Horror começou ali, né? Apesar de ter, claro, tem jogos antigos, a gente já falou em outro cast sobre isso, mas o clássico naquele formato foi assim. Como, Guilherme? Mas foi aí no Play 1 que ele deu uma decolada, né? Foi, exatamente. Com Resident Evil e Silent Hill, né? Criaram o gênero ali, né? Exatamente. E mudando um pouquinho de gênero, mas que começou, se eu não me engano, no PlayStation... Dance Revolution, cara. Quem nunca dançou aquele tapetinho? Até hoje eu tenho 2 tapetes aqui em casa. Eu nunca joguei no tapete, bonito, eu só joguei no controle, mas eu adorava. Acho que até por causa dos gráficos do jogo eu não dei chance suficiente pra me apaixonar pelo jogo, entendeu? Como aconteceu com muita gente. Eu, por exemplo, peguei pra jogar o antigo, depois que eu joguei o San Andreas, o Vice City, eu achei muito estranho. Aí você andou pra trás, né, cara? É difícil, né? Quando você anda pra trás, você dá essas trombadas aí que... Agora, um jogo que eu jogava muito na época do 8-bits e 16-bits, que deu uma boa esfriada, e eu acho que tá voltando em versão diferente agora no PlayStation 3 e no Xbox, mas não teve muito no PlayStation 1. Era aqueles jogos de luta de rua, tipo Street of Rage, Final Fight, né? O único que eu lembro do PlayStation era o Fighting Force. Não conheço. Nunca joguei. Cara, fantástico. Eu vou escrever semana que vem nesse jogo, mas é fantástico. É tipo Street of Rage, Final Fight, você vai andando e batendo, né? E no Play 1 não teve isso. Eu lembro que eu sentia falta pra caramba, porque eu jogava Double Dragon, Battletoads, vários jogos desse tipo, cara. E não encontrava jogo desse jeito. Ou era de luta, tipo Street Fighter, ou era outro gênero, cara. Daí teve só o Fight Force, que saiu 1 e 2, entendeu? Foi bem nesse esqueminha mesmo, né? E hoje em dia que tem os hack and slash, que eles chamam, que é o God of War, essas coisas assim, que vai... Maga botões, né? E que volta mais ou menos ao seu que era um jogo de luta, mas em 3D, alguma coisa história, assim. Com história. Coisas mais elaboradas. Bem mais elaborado, mas não foge muito do que é o jogo de luta, cara. Aí como a gente falou, em 2004 saiu o Play 2 e eles deram essa revigorada neles, lançaram o chamado PS1, que era o mesmo console, só que menorzinho, né? Isso. E aí já começou o declínio, né, cara? Aí já começaram a fazer poucos jogos, o Play 2 já veio com uma vibe enorme, né? Já tava todo mundo esperando, muitos anos antes do lançamento. A gente fica triste, né, cara? Agora eu tava vendo esses dias aí... Play 2 era DVD, né, cara? Olha a diferença, né? A gente podia alugar um filme e assistir, cara. Era uma coisa completamente diferente. Foda, né, cara? Você tá com aquele hype legal no seu videogame, de repente, que nesses dias eu tô vendo que vão lançar o... Acho que não vão lançar ainda, né? Na E3, vamos falar sobre o PlayStation 4. Todo ano tem esse boato, Lê. Cara, você fica fala, porra, que merda, cara. Quer dizer que se eles lançarem o próximo, com certeza vão abandonar a minha plataforma, né, cara? E foi o que aconteceu, né? Anunciaram o Play 2, parece que todas as fabricantes de games, as produtoras, já começaram a migrar, porque você mudava a tecnologia.
O que ia lançar pro Play 1, segura mais um pouquinho, põe alguma coisinha aqui, Isso, agora tem mais espaço, porque a gente pode pôr, sei lá, 4.7, 8 GB num DVD dual layer, né? Acabou, a limitação é muito, muito maior, então o pessoal para de desenvolver e vai fazer jogos melhores na plataforma nova. Isso aí é a tendência normal. Agora, uma coisa que eu me arrependo muito foi de ter vendido. Ou vendido não sei nem se foi pro lixo, porque aquele leitor torto lá, que não lia mais nada do meu Play 1, cara, eu me arrependo muito de ter me desfeito dele, cara. Eu tava fazendo uma pesquisa rápida até pra esse cast aqui. O preço médio hoje é 150 a 200 reais. Tem nego vendendo o videogame lacrado original por 1.500 reais no Mercado Livre. Colecionador, né? Pra colecionador maluco e com dinheiro sobrando. Se você for vender o seu, você vende por 50 pila, né, cara? Exato, mas eu queria ter ele, cara. Mesmo se fosse só pra ligar de vez em quando, só pra matar a saudade. Tanto que o meu Play 2 tá guardado até hoje. Esse eu não me desfaço. Eu tenho meu Play 2 e tem alguns jogos de Play 1 que ainda funcionam nele, né? Mas não são todos, cara. Até porque o Play 2 também deu problema da época da pirataria, né? O canhão também foi pro saco. Tive que fazer outros destravamentos também. Eu tive 2 canhões também, mas eu não gosto de guardar. Sou um pouco diferente do Leandro, eu sei que ele coleciona videogames antigos, mas assim, a gente tem a ideia de que o videogame é fantástico. Dos meus, cara. Não, a gente tem a ideia de que o jogo é fantástico. Aí você vai jogar depois de 6 anos, você fala que bosta. Tem coisa que é melhor não jogar de novo, sem dúvida. Então, sem dúvida. Vale só pela nostalgia, porque dificilmente eu vou pegar e ficar jogando, né? Até porque tem muitos jogos saindo agora pro Play 3, né, cara? Então, é que tá, cara. Eu tô em alguns que eu tô comprando ainda do Play 1, cara. Tem alguns jogos que saem na PS1. Eu vou comprar o Parasite Eve, a indicação do nosso amigo aí, que precisa ter. Mas é claro, tipo assim, esses dias depois de jogar o Resident Evil do Play 1, cara, você vai jogar numa tela de 42 de Full HD, fica horrível, né? Os polígonos saltam aos olhos, né? Tem que estar preparado pra isso, você tem que saber que pela vai ser nostalgia, assim, cara. pela nostalgia. O jogo em si é bom, mas é complicado, né, bicho? Você fica com isso, puta que merda, eu adorava isso, não sei o que, mas puta. Agora, por que vocês acham que estão lançando muito mais jogos do Play 1 do que do Play 2 pra PSN agora? Será que é por uma questão do que nostalgia, os jogos são melhores, ou simplesmente porque é mais barato mesmo de fazer? Porque eu acho que eles estão explorando o pessoal que era da geração do Play 1 e ficou parando um pouco de jogar videogame nessa... Eu também acho. Eles estão pondo aos poucos, né? Porque se começar a lançar um jogo de Play 2, ninguém mais vai comprar os de Play 1 também, né, cara? Porque o pessoal, muita gente que era adolescente na época do Play 1, hoje é pai na época do Play 3. Exatamente. Deu o videogame pro filho... E quer mostrar pro filho jogos que eu jogava quando eu tinha sua idade, né? Essas coisas. Mais ou menos. Pra a criança olhar pro gráfico e falar que porcaria, né? Nossa, pai, como você era infeliz, né? Então, mas eu também acho que estão lançando muito Play 1 agora, não sei como é que tá no Brasil ou outros mercados. Porque o Play 2, se eu não me engano, ele ainda é vendido pela Sony Brasil, né? Eu acho que não só aqui no Brasil, em outros lugares ainda deve ser fabricado e vendido. Mas jogo já não tem mais. Oficialmente eles não lançam mais jogos. Não lançam, mas deve ser vendido, acho. Mas vende. Lançamento não deve ter, mas eles devem continuar fabricando os jogos do Play 2. Então pode ser até uma tática de marketing aí para não queimar a venda do Play 2. Eu não sei se é isso. Bom, eu espero que comece logo, porque eu tenho muitos jogos que eu queria ter do Play 2 e não tenho ainda. Sim, tem uma porrada. Eu entro, toda atualização eu entro lá e quase nunca. Até acho que no Play 2 tem uns 9 jogos que só lançaram na PSN, né? O Play 1 sai toda semana. Sai toda semana e tem aquela parte do... E não saem os melhores, né, cara? Vamos deixar claro. Quer dizer, é. saíram alguns clássicos, como Tomb Raider e tal, Resident Evil. Mas tem muito jogo que a gente gostaria de ver e não sai. É aí aquela história, né? Quais são as regras? Quem define o que vai ser lançado, o que não vai, a gente nunca vai saber, né? Outro joguinho legal que eu jogava bastante também, cara, vocês lembram aquele Medieval? Como que era, cara? Medieval. Puta, cara, era fantástico. Já é uma caveirinha, né? Uma caveirinha, cara. Um cavaleiro que é uma caveirinha, né? E saiu também, cara, no PlayStation 1, na PC One lá, né, da coisa. Você comprou, né? Compra aí que eu vou baixar. O maior chupim da minha conta. Você sempre tem um chupim na sua conta, cara. Todo mundo passa por isso. O mal é o meu chupim, cara. Ó, minha PlayStation Plus vai vencer, nós vamos rachar dessa vez, viu, meu filho? Beleza, fique tranquilo. Bom, aí, como eu estava dizendo, em 2004 eles lançaram a PS1, que
não segurou muito, ajudou a dar uma sobrevida ao bichinho por mais alguns anos, né, até 2006, quando eles cancelaram de vez a fabricação. Quem viu, quem não viu, só em história. Os emuladores do Play 3, né? Exato. Emulador oficial. Exatamente. Foi uma pena. E é aquela coisa, né? Todo mundo no desespero que vai lançar outra plataforma começa a migrar já, né, cara? O pessoal já começa. Eu não sei se foi uma pena, não, velho. Acho que uma pena seria se tivessem fabricando essa porra até hoje, né, cara? Viu o que a gente tem hoje, né? Tá bem melhor, né? Que continue melhorando. System, né, cara? Ainda fabrica o Master System Mega Drive. Quem teve o Polystation, cara? Que vendia meu colega chorou quando ele pediu o PlayStation, o pai dele trouxe o PlayStation. É muito sacanagem. Era igualzinho, você abria o compartimento do CD, tinha lá um slot de cartucho de. Não era nem Super Nintendo, era Nintendo. Não, cara, eu não entendi 8 bits, cara. Que nem o Danavision, que também fazia videogame. E um detalhe, hein? Não sei se vocês lembravam. Mas do que era o jogo? Era um jogo de. Você era um robô, tá? E saía como se fosse um Star Fox da vida. Né? Você saía pelo universo aí e atirando, né? Era mais ou menos um Star Fox, só que em vez de ser nave, você era um robô com um baita de um canhão na mão, alguma coisa assim. Entendeu? Eu vou colocar até um vídeo do YouTube aí no post pra vocês darem uma olhada. Mas não era joguinho side-scrolling, não, era visão. Não, trás, é visão estilo Star Fox mesmo. É só se fosse um de nave, mas com robôs. E uma coisa legal também, que não sei se vocês lembram, se vocês sabiam disso, alguns jogos do PlayStation você colocava pra rodar no DVD, no tocador de CD, ele tocava as músicas, não sim, todas. Ele tinha as faixas de áudio separadas das faixas do game. Então, e aí você conseguia ouvir no som do carro, exatamente. A gente fazia isso com o Castlevania do meu colega. Exatamente. Porra, no meu carro, antigamente eu tinha o Discman com aquela fitinha com fio que ia no toque cassete. Lembra disso, ó? Lembro disso, cara, que franquia. Tinha o Discman, colocava o Discman lá no cima do banco. Um adaptador em fita cassete, né? Em fita cassete. E eu coloquei. Puta, cara, o videogame sempre foi minha doença, né? Eu saía com o carro e com os amigos do colégio, não sei o que. Eu falei, você ouviu essa música? E botava um jogo de PlayStation pra tocar, cara. Esse foi o Mega Boost, que é um dos que eu tocava muito também, cara. Os caras, nossa, que banda que é essa? Eu falei, não sei, é do jogo do PlayStation. Bom, a gente vai procurar esse jogo aí e colocar aqui embaixo no post pro pessoal conhecer, né? Nem se lembrar, porque eu acho que ninguém jogou isso. Olha, você tá ciente que o PlayStation 1 é o videogame que teve Resident Evil, Tomb Raider, Gran Turismo. Mas é diferente, não só isso, não é só ficar batendo nos mesmos. Pô, o Castlevania. Se o seu favorito é o Omega Boost, tá Um deles. O Castlevania foi o meu favorito mesmo, que eu mais joguei, né? E o Evil Dead também, cara. Como eu sou muito fã do Evil Dead, saiu também uma versão do Evil Dead. Não era pro Play 2, não? O Play 1 eu não cheguei a jogar o do Play 1. Do Play 2 é melhor, mas teve o do Play 1 foi muito mais próximo do Resident Evil, cara. Entendeu? O Play 2 já era um pouco mais diferente, tinha muita coisa de porrada também, não sei o quê. Ele era mais cômico, né? Ele é igual o segundo e terceiro filme, né? Ele tem parte mais galhofa. Exatamente, cara. E os de dança, cara. Eu também paguei muito bem, joguei muito jogo de dança também, cara. Os Dance Revolution, cara. Esses foram os principais aí que eu joguei. E você, Lucas? Olha, eu acho que meu preferido era o Medal of Honor mesmo, mas como eu já falei dele, eu vou falar de outro que eu gostava muito, que era o Twisted Metal. Ah, velho. Será que era Twisted, aquele que você tinha um carro que atirava? Era isso mesmo? O Guilherme falou, o Guilherme do Palhaço é sobre esse jogo. Tiveram 4 jogos, 5 no Play 1 e eram ótimos. E não teve mais, né? Isso aí eu sempre fico esperando sair um desses, nunca mais saiu um. E o Play 1 foi o primeiro jogo, acho que esse aí foi um dos primeiros jogos que o pessoal usava aquele multitap pra jogar, né? Que punha 4 jogadores no mesmo... 4 joysticks no seu videogame, né? Sim. E dava pra jogar 4 pessoas dividindo a tela, cara. Era sensacional esse joguinho mesmo. Viu, Lucas? Mas tá pra sair agora no Play 3, tanto que o Guilherme até colocou hoje o vídeo do puta. Jogar online, você pode usar helicóptero também, nossa. O Lê acabou de datar a gravação do podcast, então agora é melhor eu editar rápido, porque se ele entrar daqui a 3 semanas no ar, vão me chamar de preguiçoso. Diz aí, Guilherme, e os seus jogos?
Putz, pensar os que eu mais gostava, ó, eu vou falar. Parasite Eve. Esse eu joguei já sabia. muito. E um detalhe Parasite Eve eu só viciei nos últimos 2 anos. No meu Play 2, meu colega não passou os CDs dele velho, eu comecei a jogar e viciei naquela porcaria. Você vê como o jogo é bom, né, cara? Porque mesmo hoje que a gente tem coisas muito mais avançadas, o joguinho te pega, né? Não, e os 2 jogos que eu mais gosto, que é o Parasite Eve e o Final Fantasy VII, eu joguei fora da geração, total. Mas são jogos tão bem feitos, não graficamente, né? Que convenhamos. Nem poderia. Os 2 são de 97. O gráfico naquela época era muito fraco comparado aos que a gente tem hoje, né? Claro. Mas a história do jogo, a trilha sonora, que eu vira e mexe faço igual o Leandro. Eu boto aqui a trilha sonora do jogo e fico mexendo na internet. É fantástico, cara. Muito bom isso. Vale a pena. São jogos que têm um enredo, tem uma história, tem uma continuidade boa, então... Final Fantasy eu já perdi umas 200 horas aqui no meu no PC, que é vício puro. Os meus eu citaria o Tomb Raider, né, que foi o primeiro jogo assim que eu joguei muito, muito mesmo. E Pro Evolution Soccer, né? Porque eu acho que esse foi o jogo que eu mais joguei até hoje em quantidade de horas, porque tinha campeonato aqui em casa quase todo santo dia, né? Convenhamos que por mais que ele não seja um jogo muito bom isolado, ele um dos melhores jogos pra jogar com os outros, né? Claro, o Lucas lembrou, a gente tinha um troféu de posse transitória aqui em casa. Verdade. Sempre que alguém ganhava o campeonato, levava o troféu pra casa e tinha que trazer de novo no próximo campeonato. Era loucura. Foi o jogo que eu mais joguei na minha vida até hoje, deve estar sendo alcançado agora pelo Rock Band, cara, em número de horas que eu jogo. Isso que eu ia falar, os Guitar Hero da vida, Rock Band... hoje em dia... Tá substituindo o PS também. E uma coisa, um detalhe, não dá pra gente falar, impossível falar de todos os jogos, a gente citou só alguns aqui, os mais conhecidos. A gente pode fazer um cast de 4 horas simplesmente listando um a um dos jogos de Play 1. Mas sabe por quê? Abrir a lista aqui na Wikipedia. Eu tô com. Acho que vamos colocar até no post, cara. Eu tô com um fórum aqui, Altered Space, não sei o que, que ele conta todos os jogos. Tem 5.101 jogos pro PlayStation 1, cara. Mas aí deve estar contando os mods, os jogos alterados, os jogos. Não, é que tá. O que eu tô vendo aqui não. A informação que eu peguei, eu acho que foi na Wikipedia, era 1.000 e poucos, cara. Putz, cara, depois eu vou te passar aqui, mas tá 5.000 e pouco. E tipo assim, Wing Eleven 2002, Wing Eleven 3, Wing Eleven 97. Então, mas aí tem o Campeonato Brasileiro, Campeonato da Argentina, aqueles joguinhos que o pessoal ia mudando, entendeu? Mas aqui aí realmente deve chegar mesmo, é isso aí. Mas, cara, é muito jogo, cara. Tem muito jogo, bicho. Bom, foi o fim de uma era, 2006, acabou. Bons tempos. A gente não está seguindo uma ordem cronológica nesses podcasts aqui, então a gente ainda vai falar de videogames anteriores a esse, com certeza. Sim. Super NES, Mega Drive, mas a gente achou por bem homenagear logo o PS1, porque realmente marcou, criou muitas séries que até hoje, e por muito tempo ainda vão fazer muito sucesso, né? E foi, acho que, um dos videogames que começou a mostrar que videogame não era mais coisa de criança, né, cara? O pessoal já começou a olhar com outros olhos, né? E quando você mostra alguma cena de Resident Evil pra sua mãe, ela já tem sangue. Videogame era coisa de criança até o Mario Bros, o Super NES... E quando você mostra alguma cena de Dead or Alive pro seu pai, vai falar, deixa eu jogar, ou pelo menos eu vou ficar aqui assistindo você jogar, filhão.